Olá, gente querida! Hoje é sexta-feira, dia 25 de junho. Estamos praticamente concluindo a semana. Celebramos ontem a solenidade da Natividade de São João Batista. E hoje, mais uma vez, estamos juntos em torno da Santa Palavra, nos alimentando com esse pão espiritual que Deus nos oferece. O texto do Evangelho de hoje é de Mateus 8, de 1 a 4. Tendo Jesus descido do monte, numerosas multidões o seguiam. Eis que um leproso se aproximou e se ajoelhou diante dele, dizendo: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica limpo. No mesmo instante, o homem ficou curado da lepra. Então Jesus lhe disse: Olha, não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e faze a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho para eles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, entre os capítulos 5 e 7 do Evangelho de Mateus, temos o chamado Sermão da Montanha. Começa com as bem-aventuranças no início do capítulo 5 e vai até o final do capítulo 7. Nós lemos este Sermão da Montanha, no qual Jesus estabelece as bases fundamentais da nova lógica do reino de Deus, da justiça do reino, assim podemos dizer. O texto de hoje começa dizendo que Jesus desceu da montanha. E Jesus desce da montanha não com as tábuas da lei, como Moisés, quando desceu do Monte Sinai com as 2 tábuas da lei mosaica, do Decálogo. Jesus desce da montanha com o desejo de amar, com o desejo de curar, com o desejo de sanar, com o desejo de devolver vida. Onde quer que a criação esteja diminuída, Jesus intervém para que a criação retorne ao seu esplendor máximo. Começa então o processo de preparação para o discurso apostólico, que virá no capítulo 10 do Evangelho de Mateus. É o discurso sobre a missão no capítulo 10. Este discurso sobre a missão, que está no capítulo 10, ele é preparado com uma parte narrativa. E esta parte narrativa está nos capítulos 8 e 9. Nestes 2 capítulos, Jesus realiza 10 milagres. Além de Mateus apresentar 2 sumários, sumários são resumos de curas. Jesus não é um curandeiro barato, mas ele é um taumaturgo. Taumaturgo significa aquele que cura. Ele é um taumaturgo, mas sempre apontando as curas, os milagres, para o mistério do reino. Há 2 sumários, um sumário de milagres e também um sumário da atividade missionária de Jesus. Jesus realiza 4 tipos de milagres: curas de doenças ou de enfermidades, exorcismo ou expulsão de espírito impuro, ressurreição de mortos e também milagres de domínio sobre a natureza. Há uma intensa atividade de cura da parte de Jesus. E esta atividade comprova exatamente o poder da sua palavra, o poder da sua pregação. Ele é o Messias que passa fazendo bem a todos, pregando a palavra e, ao mesmo tempo, entregando o dom da vida nova. O primeiro milagre é o de hoje,
a cura de um leproso. Depois, em 8, de 5 a 13, a cura do servo do centurião paralítico. 8, 14 a 15, a cura da sogra de Pedro, que está acamada com febre. 8, de 23 a 27, a tempestade acalmada. 8, de 28 a 34, no Evangelho de Mateus, são 2, os endemoninhados gadarenos. 9, de 1 a 8, a cura de um paralítico em Cafarnaum. 9, de 18 a 26, a cura da hemorroíça, a mulher que tem um fluxo permanente de menstruação, e a ressurreição da filha de Jairo. Estes 2 milagres estão entrelaçados. 9, de 27 a 31, a cura de 2 cegos. Esta é uma característica de Mateus. Como é um evangelho escrito para o ambiente judaico, muitas vezes aquilo que em Marcos é a cura de um só, em Mateus ele põe 2, porque para o judaísmo é preciso o testemunho de 2 homens adultos sobre algum fato. E finalmente 9, de 32 a 34, a cura do endemoninhado que é mudo. Mas olhemos um pouco agora esta situação da cura do leproso. Nós já sabemos que o conceito de lepra, lá no livro do Levítico, ultrapassa muito a doença atual que nós chamamos de hanseníase. A lepra, na Bíblia, envolve várias infecções da pele, ou mesmo bolores, aquilo que nós chamamos de a lepra da casa. Aliás, a Bíblia chama de a lepra da casa. Nada mais é do que bolores por causa da umidade. Isso pode aparecer nas roupas ou pode aparecer nas paredes das casas. Por isso que é conhecido como lepra da casa. É bom ler Levítico 13 e 14, exatamente para conhecer todas estas situações. O diagnóstico é dado pelo sacerdote. E também, obviamente, há muitas preocupações comunitárias com o contágio. Nós estamos vivendo um período de pandemia e a gente sabe muito bem como isso funciona. Então, Israel tem muitas leis, muitas orientações, exatamente para evitar o contágio com esta doença, que pode ser simplesmente, no sentido amplo da palavra, mas poderia ser também a lepra no sentido de hanseníase. Então, o sacerdote tem a tarefa também de estipular medidas sanitárias e também banhos, abluções e lavagens para a cura desta doença. Dessa forma, aparece o conceito de impuro no livro do Levítico. E a impureza traz profundas consequências sociais, de convivência e até consequências religiosas, exatamente porque o leproso era completamente excluído do convívio social e até do convívio familiar. Ele deveria rasgar as vestes, despentear os cabelos, cobrir o rosto com um manto, morar separado, fora do acampamento, e gritar de longe, impuro, impuro, exatamente para que ninguém se aproximasse dele. Isso está em Levítico, capítulo 13, versículos 45 e 46. Há uma estrutura para que aconteça a cura. Há primeiramente um contexto e a apresentação do enfermo, o pedido, a cura propriamente dita, e depois a comprovação da cura e algumas reações, seja do que era doente, seja também dos discípulos ou dos presentes. Mas sobre esta cura propriamente dita de Mateus 8, de 1 a 4, eu gostaria de compartilhar com vocês 5 coisas que me parecem muito importantes. A primeira, a situação das multidões que seguem Jesus. São pessoas que estão cansadas, sofridas, doentes, pobres,
E aqui percebemos que a esperança destas pessoas está bastante comprometida. Qualquer semelhança com a situação que nós estamos vivendo não é mera coincidência. Quantas pessoas, quantas famílias estão cansadas, abatidas, sofridas, quase que perdendo a esperança. Segundo, a situação do leproso é uma situação de solidão, de discriminação, de exclusão social e inclusive de exclusão religiosa. E isso provoca a compaixão de Jesus, a misericórdia de Jesus. Terceiro, a oração daquele homem. É uma oração profunda, verdadeira, que toca o coração de Jesus. Senhor, se queres, tu podes purificar-me. Veja que oração tão bela. Se queres, tu podes. Jesus sabe que pode e por isso quer. Mas o homem demonstra humildade, confiança, alguém que não quer fazer comércio ou barganhar com Deus. É a súplica do verdadeiro orante. Quarto, a comprovação da cura e a oferta estabelecida pela lei. Jesus deseja que os sacerdotes reconheçam o poder e a autoridade dele. Por isso que pede ao homem para ir aos sacerdotes e oferecer aquilo que Moisés prescreveu na lei. E finalmente podemos dizer que Jesus cura, Jesus limpa, Jesus restitui aquele homem ao convívio social. Uma das maiores lepras é o pecado. O pecado mata, o pecado nos destrói e paralisa. Jesus também nos perdoa os pecados, nos reintegra na amizade com o Deus que é Pai amoroso. Nesse período de pandemia da Covid-19, esse texto tem uma grande atualidade, exatamente para demonstrar o poder salvífico de Deus. Os toques salvíficos e libertadores de Deus visitam a nossa vida, a nossa casa, nos cura, nos liberta e nos refaz. Que Jesus visite todos aqueles que estão enfermos com a Covid-19 e leve o seu toque libertador, o seu toque de vida. E nós, com este homem que era leproso, aprendamos a orar. Um abraço a você, até amanhã, se Deus assim nos permitir. Eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima.